O Internacional voltou, o Inter está de volta às finais do Gauchão. Um jogo com muitas considerações que devem ser também analisadas durante a semana. O Inter sofre no começo, mas confirma no final do jogo a sua classificação à final. E agora a semana Grenal de uma das finais mais importantes, talvez da última década aí, de Gauchão e Grenal. Vamos falar sobre tudo isso após a vinheta. O Inter foi escalado para esse jogo de hoje com Antony, Brian Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel, Bernabei, Vitinho, né, Bruno Henrique, Fernando, Vitinho, Gustavo Prado, Valência, Carboneiro. É que aqui onde eu tô lendo tá distribuído dessa forma, mas como realmente o time do Internacional foi, né, com o Vitinho e o Gustavo Prado. Na verdade foi um pouco difícil de entender no primeiro tempo, mas o Vitinho por um lado, o Gustavo Prado meio que fazendo o lado, só que às vezes ele vinha pro meio campo, também tinha o Carboneiro no lado, no meio campo, tinha horas que parece que nem o próprio Carboneiro entendia se ele era ponta ou se ele era meia, ele tinha que fazer aquela função do Alan Patrick, mas às vezes parecia que ele se comportava como ponta. O Valência a gente sabe que era o camisa 9. Cara, um jogo de muitas emoções, porque tem o primeiro tempo em que o Internacional não joga absolutamente nada. Né? A gente viu como é que foi o jogo do Caxias. Tinha horas que a gente pensava, poxa vida, mas o Caxias está fazendo cera. É que não, é que o Caxias ele não tinha pressa. O Caxias tinha um lance só na partida. O objetivo deles era fazer um gol e aí sim ser aquele jogo do faz e mata, né? Talvez até uma ideia que isso fosse acontecer no segundo tempo, em uma pressão. Mas o primeiro gol deles então sai no final do primeiro tempo. Eles fizeram um jogo sem pressa, jogo ali. Dava para ver os lances deles, era bola nas costas da zaga do Inter, onde o atacante ficava, né, seja o Thomas Bastos, enfim, onde o atacante ficava de cara com o Antony, onde o atacante ficaria de cara com o Antony. E aí, isso aconteceu algumas vezes, o Caxias teve pelo menos 2 ou 3 chegadas de perigo no primeiro tempo. O Inter faz um primeiro tempo terrível. Né? Aos 41 minutos do primeiro tempo é marcado um pênalti para o Caxias marca 1x0 pro Caxias. Termina o primeiro tempo, 1x0 pro Caxias. Caxias precisava só de um gol para mandar para os pênaltis. E o Internacional fazendo um primeiro tempo terrível. Uma bagunça no meio campo do Inter. Eu mandei em alguns grupos de WhatsApp colorado que eu tenho essa foto que eu vou mostrar agora. Porque para mim, no primeiro tempo, o Inter tava assim. A zaga, claro, tu tem o Vitor Gabriel, tu tem o Vitão, tu tem o Bernabei. Tu tem ali mais no meio campo, mais recuado, o Fernando. Perfeito, excelente. A gente tá muito satisfeito com isso. Só que do meio pra frente era uma bagunça. Do meio pra frente era uma bagunça, sabe? Era Gustavo Prado e Carboneiro se batendo, ninguém entendia a sua função, o Vitinho de novo sumido na partida, a bola nem chegava no Enervalência, o Enervalência não fazia nada, e as poucas vezes que o Enervalência teve a chance de chutar, teve chutes fracos, que não deram força nenhuma contra o Caxias. A gente estava assustado, que o Inter sentiu a ausência do Alan Patrick e o seu poder de criação não está escrito. A ausência que o Alan Patrick fez, a ausência que até mesmo Borré fez, Wesley fizeram, não está escrito. O Inter não tinha nada de criação. O Inter era um amontoado no meio campo. O Inter era uma bagunça no meio campo. E aí, intervalo, eu tenho absoluta certeza que teve aquela, né, o xixizão lá, aquela xingada no vestiário, sabe? Pelo amor de Deus, o Roger D'Alessandro teve que ter tido aquela conversa no vestiário. Porque foi o primeiro tempo assustador do Inter. Não sei se já foram pensando no já ganhou, quiseram tirar o pé, vamos de boa, fazer 1x0 tá bom. Só que aí a gente volta do intervalo 1x0 pro Caxias, é um gol do Caxias mandava pros pênaltis, né? Com o Inter não jogando nada, assustando daquele jeito. Aí passa todo aquele filme torcedor colorado, sabe? Puxa vida. De novo, será que o Inter vai aprontar outra vez? Mas não aprontou. Não aprontou. Volta o segundo tempo, o Inter começa a ser mais presente no ataque, e aí há um pênalti claro, né? O Enervalência é claramente derrubado na área, e aí o pênalti Internacional empata o jogo. 10 minutos do segundo tempo já estava 1x1, e aí o Caxias não faz mais nada na partida, só dá Inter atacando, e aí a gente vê a superioridade, o Inter organizado, acabou aquela coisa do Caxias ficar trocando passes e fazendo tabela igual fez no primeiro tempo. Aí só deu o Inter trocava passes, o Inter finalizava, o Inter chegava, o Inter deu sufoco pro Caxias.
como a gente gostaria de ter visto desde o primeiro minuto. Aí, na sequência, o próprio... aí o Vitinho, né, recebe e marca o 2-1. O próprio Valência faz o 3-1 numa jogada boa do Aguirre, né, que não fez de novo uma boa partida, mas que fez aquela boa jogada. Aí o Valência faz 3-1. Chega a acontecer um quarto gol que acabou sendo anulado, além de chances que o goleiro do Caxias defendeu. E é isso, essa é a história desse jogo. No primeiro tempo a gente assustado, a gente pensando já no pior, mas no segundo tempo o Inter realmente entrou na partida. O que precisa se ver? Eu tenho certeza que o Inter vai fazer de tudo para ter Borré, pelo menos Borré, nas finais. E torcer para o Alan Patrick voltar nas finais. Talvez eu entendo que o Inter entrou com um comportamento diferente por causa do contexto da partida de hoje. Acho que a gente também se permitiu pensar em muitas vezes que o já ganhou. Né? Não pode entrar como entrou hoje, mesmo se sair ganhando no jogo de ida do Grenal na final, tá? Não pode entrar com esse anímico. Bom, o Inter precisa do Alan Patrick, o Inter precisa do Borré, o Inter precisa desses jogadores de volta, tá? O Inter precisa. Porque se o Inter não tiver, o Roger vai ter que evoluir muito esses jogadores que estão aí. Só que assim, a ausência do Alan Patrick é um perigo. É um perigo. Tem que voltar Alan Patrick. A gente torce para o Alan Patrick voltar. Né? Eu acredito que ele volta. O Borré seria bom também, pelo menos nem que seja junto ali com o Valência. Então o Inter vai ter que ter essas preparações aí para a final. E agora nós entramos talvez no maior clássico, no maior jogo dos últimos anos. Né? São 3 anos já, com 3 edições de Gauchão sem o Inter na final. 2022 foi o Ipiranga na final. 2023 foi o Caxias na final e 2024 foi o Juventude na final. E nos últimos 2 gauchões o Inter tinha sido eliminado para Caxias e para Juventude. E a gente sabe do retrospecto. Mas é importante lembrar, a última vez que tivemos Grenal, onde o jogo da volta era no Beira-Rio na final, foi naquele gauchão 2015, quando ainda era Nilmar, Valdívia, ou era 2014? Não, era 2015, que foi o primeiro Grenal, foi o primeiro do novo Beira-Rio. E o 2016 daí foi o último do Inter, que o Inter ganhou do Juventude, a valsa lá, aquelas coisas que não é boa de lembrar. Agora não é boa de lembrar no atual contexto. A valsa era porque o Grêmio ficou 15 anos sem ganhar títulos, mas não é interessante porque dizem, né, aquela valsa, nada a ver, óbvio, né, mas e aí depois no Novo Hamburgo lá, enfim, aí o Grêmio ganhou 7 seguidos. E agora nós vamos para esse. Só o Inter é octa, de 69 a 76, né, só o Inter é octa. Só o Inter é octa. O Grêmio pode ser octa agora. Basta o Inter... O principal aqui do Inter é impedir o octa do Grêmio. E ganhar, claro, o Grenal. Mas olha, cara, eu vou te dizer pela tensão que a gente tá tendo em todo esse gauchão. Essa é, sem sombra de dúvidas, no maior gauchão dos últimos tempos. A maior final também, a maior final de Grenal dos últimos tempos. Se prepare, porque essa semana vai ser longa. É tese, é condicionamento de arbitragem. É fala aqui, é fala ali, é provocação aqui, é provocação ali, é mano a mano, é quem vem favorito, que eu não tenho nenhuma certeza, pelo menos agora, porque o Inter sem Alan Patrick é uma coisa, com Alan Patrick é outra. E é final. Chegamos na grande final. Eu não vou comentar sobre o jogo do rival, né? Tem coisas que deixam a gente com nojo, só isso. Eu espero, se é uma coisa mais séria, o técnico do Grêmio deveria estar fora das 2 finais. Não vai, né? Não vai estar, mas eu espero. Pelo que eu ouvi falar por cima, ele vai estar fora do jogo agora na arena, né? Ele deveria não estar mais nenhum dos jogos do Gauchão aí nesse ano, e se continuasse pro ano que vem, deveria ser punido mais ainda. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Mas enfim, né? Vamos ver o que acontece. Isso também vai ser um debate ao longo da semana. Preparem-se, a semana Grenal mais longa. E é 2 semanas, né? O jogo de ida na arena, o jogo da volta no Beira-Rio. E começou a final do Gauchão. O que não faz com que o Roger não tenha que rever esses pontos do jogo de hoje e do jogo da semana passada. O Inter sem Alan Patrick é um Inter completamente diferente.